Olá, seja bem-vindo à aula de inglês instrumental para o curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Eu sou a professora Clarissa Barros. Hoje, na nossa aula, a gente vai continuar falando sobre os tempos verbais do passado. Hoje, nós vamos focar no tempo verbal chamado de Past Perfect. Vamos entender o que é o Past Perfect. Segue comigo. Então, galera, a gente usa o Past Perfect, a gente emprega esse tempo verbal quando eu preciso indicar ações ou eventos que tenham sido concluídos antes de um momento no tempo no passado. Ou seja, tem duas ações no passado e uma ação concluiu antes da outra, ou aconteceu antes da outra. O segundo ponto é que o Past Perfect, ele também pode ser usado para a gente exprimir estados no passado, situações no passado, como você estava, como é que você se sentia. Então, lembrando que o Past Perfect, ele é um tempo verbal no passado que tem o seu equivalente no português ao pretérito mais que perfeito, né? Então, por exemplo, ela jogara vôlei antes dos 17 anos. E aí você precisa exprimir uma situação que aconteceu anterior a outra situação no passado ou anterior a um ponto no passado. E aí você tem o Past Perfect ou o pretérito mais que perfeito no inglês. Então, quando é que eu vou usar o Past Perfect? Vamos dar uma olhada em todas as situações em que o Past Perfect se encaixa. Então, diferentemente dos outros tempos verbais no passado ou perfeitos, o Past Perfect, ele tem a sua relação estrita com o passado. É uma situação que ocorreu e terminou no passado. Ele é empregado para expressar uma ação, um estado ou um evento que ocorreu antes de um tempo específico no passado ou antes de uma outra situação no passado, certo? Temos, portanto, duas ações que ocorreram de maneiras não concomitantes, ou seja, duas ações que ocorreram em tempos específicos no passado. Uma ação que ocorreu primeiro e uma ação que ocorreu em segundo lugar. E essa ação que ocorreu em primeiro lugar, a gente sempre vai usar o Past Perfect para indicar aquela ação mais antiga ou aquela ação que ocorreu primeiro. Olha aqui os exemplos que eu trouxe para você. Clarissa had started her lecture when my phone rang. Então, olha só, aqui a gente está usando o Past Perfect e aqui eu estou usando o Simple Past. Então, eu tenho duas ações, had started e phone rang. Clarissa tinha começado sua palestra quando meu telefone tocou. Ou seja, eu usei o had started, começou ou começara, para indicar que essa ação foi que ocorreu primeiro. E depois eu vou usar o rang, no Simple Past, para indicar que o meu telefone tocou logo, não logo em seguida, mas em um tempo depois, certo? Olha o segundo exemplo. This exercise wasn't easy as you had told me. Este exercício não era fácil, como você tinha me falado ou como você falara. Ou seja, você me falou que o exercício era fácil e logo depois, ou um tempo depois no passado, fui fazer e acreditei e descobri que ele não era. Então, você tem duas situações no passado, uma aconteceu primeiro e a outra aconteceu em um segundo ponto do passado. Lembra, a situação que aconteceu em primeiro lugar vai ser usado com o Past Perfect. Agora, vamos falar das regras principais do Past Perfect. Como é que esse tempo se formula? Então, sendo tempo perfeito, o verbo auxiliar do Past Perfect vai ser o have. Só que eu vou usar o have no passado. Então, no passado, ele vai ser had. E aí ele vai ser seguido de um verbo principal no particípio passado. Lembra que a gente falou dos verbos regulares e irregulares? Que os verbos no passado têm duas terminações, simple past, past participle. É essa segunda terminação que a gente vai usar para fazer o Past Perfect. Então, a estrutura do Past Perfect vai ser sujeito, seguido do had, seguido do verbo principal no Past Participle, mais o complemento, certo? Então, essa é a estrutura básica do Past Perfect. Agora, vamos dar uma olhada. A forma afirmativa. No quadro, a gente vai observar que a gente tem o verbo had, ele permanece o mesmo para todas as pessoas, ele não varia, então é a mesma conjugação. E o verbo principal vai estar no Past Perfect. Agora, lembra que existem verbos regulares, os verbos regulares têm tanto a terminação do Simple Past como a terminação do Past Participle
com o ed. Agora, para os verbos que são irregulares, a gente vai ter que usar as tabelinhas, você vai ter que pesquisar qual é a terminação do past participle. Então, na afirmativa, eu tenho a seguinte estrutura: sujeito, seguido do had, seguido do verbo principal no particípio passado. Então, a conjugação, ela não varia. Ela vai ser a mesma conjugação para todas as pessoas. O mesmo verbo vai ser usado para todas as pessoas. Então, por exemplo, para o I, que sou eu, I had cleaned. Eu limpara ou eu havia limpado. You had cleaned. Ele limpara, você havia limpado ou limpara. He, she, it, que é ele ou ela para pessoas e o it para coisas e animais. She had cleaned. Ele limpou ou ele limpara. E assim por diante. Então, ele é um tempo verbal que a forma ela é bem tranquila. Ela vai ser uma conjugação única para todos os sujeitos. Na forma negativa, certo? Ela é composta pelo sujeito. O had vai receber a partícula not para transformar essa formação verbal na negativa. E o verbo principal continua no particípio passado. Certo? O had, ele pode também ser usado na sua forma contraída, que é o hadn't, certo? Mesma coisa, vai ser a mesma conjugação na negativa para todas as pessoas. Então, por exemplo, se eu falo que eu não havia limpado ou que eu não limpara, eu vou falar I hadn't cleaned. Se eu quero dizer que ela não limpou ou não havia limpado, she hadn't cleaned. E assim por diante. A conjugação ela é a mesma na negativa para todas as pessoas. Lembrando que quem vai fazer negativo vai ser o had. Ele vai ser crescida do not, ou você também pode usar a forma contraída, que é o hadn't. Agora, na forma interrogativa, quando eu for fazer perguntas, o que eu faço? Lembra da inversão? Eu tenho sempre que fazer uma inversão. Se eu tenho um verbo auxiliar, que no caso aqui é o had, é ele que vai para frente, certo? Então a estrutura é had, seguida do sujeito, seguida do verbo principal no particípio passado. Então, olha lá, se eu quero perguntar se nós havíamos limpados ou limpáramos. Então, had we cleaned the house. Então, nós havíamos limpado a casa e assim vai. Mesma conjugação para todas as pessoas. Então é isso, pessoal. Olha alguns exemplos que eu trouxe aqui para você. Had you arrived when Paul called yesterday? Tá vendo que todos os tempos verbais no past perfect, eles estão em amarelo e as situações que aconteceram em seguida ou aconteceram depois, elas vão estar no simple past. Então, olha o primeiro exemplo. Had you arrived when Paul called yesterday? Você tinha chegado ou você chegara quando o Paul ligou. Então, a primeira situação que ocorreu no passado tá usando o past perfect. E a situação que ocorreu depois, ou um tempo posterior, vai usar o simple past. Olha a segunda frase. I had finished my paper, so I went to the party. Eu tenho duas situações no passado. Terminei o meu artigo, fui à festa. A situação que ocorreu primeiro, estou usando o past perfect. I had finished. Eu terminara o meu artigo, eu terminei o meu artigo. So, então, I went to the party. Eu fui à festa. Então, lembrando, past perfect vai sempre indicar a ação que ocorreu primeiro no passado e o simple past vai indicar aquela ação que ocorreu em segundo lugar, em um segundo momento do passado. Olha a terceira frase. They cooked something else because he hadn't bought flour for the cake. Eles cozinharam alguma coisa, outra coisa, porque ele não tinha comprado, ele não comprara a farinha para o bolo. Ou seja, a situação que aconteceu primeiro no passado foi, ele não comprou a farinha, a segunda situação, nós cozinhamos outra coisa. Então, past perfect na situação que ocorreu primeiro e o simple past na situação que ocorreu em seguida ou depois. Então é isso, pessoal. Nós falamos hoje sobre o past perfect, ou pretérito mais que perfeito, equivalente no português. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. See you next class and thank you. Muito obrigada.